Posso? Bem, bom dia a todos. É sempre uma alegria estar com vocês. Isso seria até dispensável dizer, porque vocês são pessoas muito queridas, amáveis, e eu agradeço muito a todos pela oportunidade de estar com vocês neste momento. E hoje nós vamos falar um pouco, é claro que falar o título Mediunidade e Compromisso e Ética do século XXI, principalmente na questão mediúnica, é algo que para nós espíritas é algo já muito conhecido, nós estudamos, nós temos uma certa compreensão, né, nunca o suficiente porque sempre estamos em busca de aprendizado, de estudos, de novas leituras, para reforçar todos esses conceitos que nós precisamos para sermos bons espíritas. Então, quando eu inicio qualquer fala, eu penso sempre não só em nós aqui, espíritas, que estamos habituados à leitura, a termos sempre em mãos os livros que podem trazer para nós esses ensinamentos, mas também, principalmente porque isso acaba sendo divulgado nas redes sociais, para aqueles irmãos nossos que chegam pela primeira vez e vão ouvir sobre um assunto que, para nós e para muitos, pode ser até já visto de muitas formas, mas vamos lembrar que muitos chegam a esses vídeos, a esses programas, pela primeira vez. Então, eu vou fazer primeiramente uma introdução histórica a respeito da mediunidade, para que nós, então, para que todos esses irmãos possam entender bem o contexto que nós vamos desenvolver nessa manhã de domingo. Primeiramente, o pensamento religioso, ele sempre esteve presente na nossa humanidade. Isso significa que nós temos sim um grande comando espiritual. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos à mercê da própria sorte. Existe tudo em nossa volta e tudo no universo, existe uma organização perfeita, porque é comandada pelo nosso Pai. A humanidade, mesmo nos seus primórdios, ela já vem recebendo e foi recebendo paulatinamente ideias de princípios religiosos, espirituais, vamos dizer assim, porque a religião, de alguma forma, ela é criada pelo homem, toda aquela estrutura religiosa é elaborada pelo homem. Mas o pensamento, as verdades espirituais, elas sempre estiveram presentes no nosso mundo, mas de uma forma gradativa, porque nós sabemos que primeiramente, os iniciáticos, que eram aqueles que eram submetidos a provações bem severas, para poderem compartilhar esses entendimentos espirituais, é que detinham esses conhecimentos. E sempre, sempre foi revelado a nós, de alguma forma, a existência do mundo espiritual, a fala sobre a reencarnação, guardada, velada, não era aberta a todas as pessoas. A partir de Jesus, com o advento do Cristo na Terra, e isso nós encontramos uma explanação muito bonita de Caibar Schutel, numa das suas obras, eh, que ele fala desse advento de Jesus como um marco para que nós, então, isso se estendesse, esses princípios espirituais, para toda a humanidade, não só mais para aqueles poucos que detinham o conhecimento. Se nós formos falar de toda essa trajetória do pensamento religioso, nós teríamos que fazer aqui um seminário, né, para poder entender e está assim fazendo essa viagem no tempo, destacando
personagens muito relevantes dentro desse contexto, histórico-religioso. Mas vamos nos ater aqui a partir então do Cristo, que foi aquele marco, o mais importante, o mais relevante da história da nossa humanidade. A partir dele, o nosso mundo se dividiu entre o antes e o depois do Cristo. E tudo que ele nos ensinou é o que hoje o Espiritismo vem reviver. É essa a proposta mais importante do Espiritismo. Afora nós, com todas as obras básicas, tomarmos conhecimento com muito mais propriedade da realidade espiritual, da nossa realidade como enquanto espíritos, né? Foi com o propósito maior da doutrina espírita foi, que é o consolador prometido por Jesus, foi fazer com que nós tivéssemos toda essa volta até o momento do Cristo para nos lembrar que nós devemos continuar fazendo de tudo na nossa vida para exemplificarmos esses ensinamentos de Jesus. É reviver o cristianismo primitivo, que isso é o que está faltando na nossa humanidade. Não adianta nós ficarmos com várias religiões, com dogmas que não correspondem mais e não atendem mais às nossas necessidades, o nosso discernimento, né, principalmente diante da evolução tecnológica muito grandiosa que vem se operando de forma acelerada, mais ainda se faz presente a essa chamada que a doutrina espírita nos faz e nos propõe para vivermos a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque sem essa vivência nos ensinamentos do Cristo, que representam a lei do amor, e dentro desse contexto da lei do amor estão todos os princípios que nós necessitamos para ter uma convivência moral e ética entre nós. E por isso o título, A Mediunidade, o Compromisso e a Ética no século XXI, né? Que é essa chamada para que nós tenhamos sempre um comportamento ético e moral. Então, agora, feita essa primeira introdução, para que nós possamos, né, falar um pouco da mediunidade, é importante também dizer para aqueles que não sabem que a mediunidade é uma faculdade humana, do espírito, do nosso espírito. Todos nós somos médiuns, de alguma forma. E aí, depois, com o advento da doutrina espírita, principalmente após o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Kardec sistematizou também com muita propriedade todos os tipos, classificou todos os tipos de mediunidade, mas, ao lado disso, nós sabemos que todos somos médiuns. Isso é uma afirmativa apontada, é um ensinamento que nós encontramos nas obras básicas. Por que somos todos médiuns? Porque somos espíritos numa vivência na matéria. E isso todos os dias, todos nós, indistintamente, tenhamos a religião que adotarmos, ou não termos religião, sermos ateus ou não, nós somos espíritos que vivemos todos os dias uma experiência no mundo espiritual. Podemos não nos recordar, não lembrar, mas todos nós, durante o repouso do nosso corpo físico, nós temos uma experiência na nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Isso, então, claro, e tirando a intuição, que é algo que todos nós temos, porque sofremos uma influência direta dos espíritos que estão à nossa volta, lembrando, né, como Emmanuel nos apontou, que nós temos uma população 4 vezes superior à da Terra,
de espíritos desencarnados que estão ao nosso redor. E aí, mais uma razão para termos, buscar um conhecimento, porque podemos ter também uma uma experiência não tão boa porque nos descuidamos da nossa vibração, né? Da nossa, do nosso cuidado com o nosso pensar, com as nossas falas, porque podemos sim atrair espíritos não tão bons ao nosso redor, em razão daquilo que fazemos e daquilo que pensamos. Então, aí, dentro dessa mediunidade, né, nós já vimos que é uma faculdade inerente a todas as pessoas, mas Kardec nos trouxe um outro tipo de mediunidade, que é a ostensiva, que são pessoas que já vêm na sua reencarnação com todo o seu organismo preparado para vivenciar experiências muito mais profundas com a espiritualidade, que são os médios ostensivos, que são aqueles que têm, aí tem uma classificação de Kardec apresentada no livro dos médiuns, todos os tipos de mediunidade física, as intelectuais, as físicas, elas foram muito em uma quantidade muito grande quando Kardec fazia seus estudos, que era justamente para chamar a atenção. Então começou toda a história com as mesas girantes e fenômenos de barulhos, de coisas mais ostensivas que aconteceram para chamar a atenção. Ao lado disso, depois, posteriormente, as intelectuais, que aí entra o campo da psicografia, da vidência, da audiência, né, de toda esses tipos de mediunidade que determinadas pessoas têm e vão ter durante a sua vida. Aí vem todo um ensinamento, né, de Kardec nos alertando sempre, né, para que nós nos dedicássemos ao estudo, que nós devêssemos sempre observar a harmonia, o compromisso ético, vamos dizer assim, com a mediunidade, porque e lembrando uma outra situação também, que essa mediunidade ostensiva, ela não veio apenas para pessoas com um caráter ilibado, com uma personalidade mais elevada, ela pode vir para todas as pessoas, com mais ou menos caráter, mais ou menos evolução, né? E aí a grande prova que esses espíritos têm de se melhorarem, porque a mediunidade ela tem um trabalho muito grande em benefício do próximo, né? Além de nós termos a possibilidade de manter constantemente um contato com os espíritos que estão, nossos irmãos do outro lado, também eles trazerem, através da mediunidade, os ensinamentos e as orientações. E foi isso que aconteceu com Kardec, e agora, ouvindo vários estudiosos, né, nós nunca paramos de estudar, cada vez mais a mediunidade ela vai ser ela vai aparecer em todos os pontos, porque é necessário que as pessoas entendam. Quem fala muito sobre isso é Dr. Paulo César Frutuoso, que é aquele médico no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de acompanhar as lives dele. E ele fala isso, que falando dos avanços da medicina do futuro, né? Nós que somos espíritas sabemos como os procedimentos espirituais que tanto nos ajudam, quantas pessoas são submetidas espiritualmente a tratamentos e recebem curas, porque nós entendemos, né, que esses procedimentos se operam
no nosso campo perispiritual. E então, isso tudo há um avanço muito grande, e tenho também visto, principalmente por parte dos médicos, da Associação Médica Espírita, que são aqueles mais dedicados à parte científica da nossa doutrina, apontarem vários estudos, publicações a respeito dessa questão, desse intercâmbio da mediunidade, da reencarnação, que tudo isso precisa chegar por meio da ciência para todos nós. E aí é que nós sempre, né, mantemos a nossa fé, a nossa confiança, que nada está fora de controle. Outro dia, uma aluna me ligou chorando, tadinha, pensa falando, porque fica vendo as coisas na internet e toda, ou assistindo muito a televisão com essas notícias alarmantes e pensando que o que que vai ser, sabe, desesperada. Então, o primeiro conselho que eu dei para ela, se é que vale a gente dar conselhos, procura se desligar dessas notícias muito escandalosas, que elas não servem para nada. Só servem para que nós entremos numa faixa negativa, e isso, né, sempre nós temos um arrastamento para isso, e pensar que nós temos um comando. Isso nós não podemos esquecer, porque senão nós perdemos a nossa esperança em dias melhores, nós nos tornamos céticos, pessimistas, e isso não nos ajudará em nada nessa nossa trajetória aqui na Terra. O que nós podemos ter certeza também é que nós estamos aqui ainda num mundo que exige de nós muita fortaleza espiritual, muita perseverança, muita resiliência, porque todos nós somos, vez ou outra, testados, provados para ver a quantas anda a nossa determinação em nos melhorarmos a cada dia, a cada reencarnação. Sem as nossas provas, nós não conseguimos, né, avançar. Então, o objetivo dessa, como eu pus aí no quadro, é nós precisamos, primeiro, compreender a mediunidade como uma faculdade natural e nada como se fala por aí de que quando alguém tem uma faculdade, tem essa percepção do mundo espiritual, que isso é coisa do demônio. Primeiro que nós espíritas sabemos que não existe a figura do demônio. É muito bom que a gente fale isso sempre. O que existe são espíritos, irmãos nossos, às vezes, que estão naquela escala que Kardec falou de inferioridade moral e que vêm fazer alguma maldade e se aproveitam de quem tem essa faculdade, essa possibilidade de estar em contatos com eles. Nós precisamos estudar sempre, por isso eu já dei um pequeno introito da evolução da doutrina espírita, de como, né, de quando começou com toda a obra de Kardec e como ela vem evoluindo a partir das obras de André Luiz. E agora, uma grande pegada são as obras de Joana de Ângeles. Por quê? Ela nos oferece leituras que é que tem se tornado, e tenho visto isso, e tenho lido, muito relevantes para o nosso autoconhecimento. São essas obras de Joana que tem todo um conteúdo psicológico que nós vamos ter aí elementos para nós fazermos essa nossa introspecção, esse olhar para dentro de nós, com essa ajuda desses livros, também Hamed e tantos outros, que nos auxiliam a fazermos essa introspecção para reconhecermos aquilo que ainda precisamos mudar em nosso ser, né? Esse autoconhecimento que eu já tive aqui, oportunidade de falar com vocês da reforma íntima, do quanto isso hoje é um ponto essencial. E aí nós vamos buscar desse apelo de Kardec para, com o advento da doutrina, a revivência do cristianismo primitivo
em nós, que é aprendermos definitivamente a amar, a lembrar os ensinamentos do Cristo na sua pureza, e não com a deturpação que muitos, né, fizeram, que se apropriaram dos ensinamentos de Jesus, distorcendo-os, né, e fazendo as barbáries que fizeram durante séculos. Refletir sobre os compromissos éticos do médium, que isso está dentro desse contexto que eu falei. O médium, ele precisa estar atento à ética e à moral constantemente, né? Aplicando tudo isso na sua vida prática. Que mais que nós podemos falar? Já falei que a faculdade humana é esse intercâmbio natural de intercâmbio espiritual. Só para fechar esse contexto que eu falei, a mediunidade é uma faculdade humana universal, não escolhe, todos nós somos médiuns. Exige, então, responsabilidade, disciplina e ética. E aí nós temos agora um outro desafio que nós estamos vendo aí, que é o desafio tecnológico, social, que tem o seu lado extremamente positivo, bom, que facilita a nossa vida. Olha aqui nós estamos aqui, eu em São Paulo, vocês em Botucatu. De repente você tem, né, um filho que está morando na Europa, você pode vê-lo, você fala, e eu que tenho 72 anos, e quem tem a minha idade para cima, sabe que nem sempre foi assim, que nós íamos na telefônica fazer ligação, pedir para a telefonista fazer uma ligação para que nós pudéssemos falar com os nossos parentes que moravam longe, e hoje nós estamos aqui. Então, isso tem um valor incomensurável, né? Agora, nós temos que estar atentos, e isso eu tenho visto na tecnologia, nas redes sociais, essa questão de todo mundo querer bombar na internet, tendo likes, então, principalmente explorando esses assuntos de uma forma fantasiosa, equivocada, com chamadas inadequadas, usando nomes muito importantes do movimento espírita para fazerem as suas lives, os seus conteúdos, distorcendo os ensinamentos da nossa doutrina. Então, isso hoje eu vejo como um desafio porque nós temos pela frente que nós precisamos orientar aqueles que estão ao nosso redor. Eu dou aula lá na casa que eu frequento, eu estou sempre falando para os alunos tomarem cuidado, porque tem uma outra situação. Hoje todo mundo quer as coisas mais rápidas, ninguém tem muita paciência de pegar um livro volumoso e sentar e ficar lendo, escrevendo nesse livro. Não, é tudo rápido, é tudo com o celular. E aí eu penso, e como fica o estudo? Porque o estudo nosso é para sempre. Nós temos que buscar esses esclarecimentos na profundidade e não na superficialidade. Então, você precisa ler, você precisa se dedicar a esses estudos com muita seriedade, e principalmente se você for um médium ostensivo, né? Para isso, nós precisamos abdicar um pouco dessas redes sociais, desse celular que não sai das mãos das pessoas o tempo todo, e nos dedicarmos ao estudo, às leituras. É claro que também aí tem uma outra facilidade, às vezes a pessoa não pode comprar um livro, você baixa um livro, tudo tem o seu lado bom, mas nós não podemos esquecer desse compromisso com o estudo mais aprofundado, né? Porque o médio tem um comprometimento com a sua mediunidade, que é o exercício para fazer o bem, porque ser médium é uma tarefa. E eu costumo dizer para muitos, isso eu venho falando há anos, participei de grupos mediúnicos, dando a parte teórica, que o médium, ele não é uma estrela,
é um tarefeiro, e um tarefeiro dos mais comprometidos. A mediunidade, geralmente, a ostensiva, ela vem como uma forma de nós quitarmos alguns débitos anteriores, fazendo bem, trabalhando no campo mediúnico. Imagine uma sessão de socorro espiritual, né? Que o médico psicofônico ele vai dar passagem para um irmão nosso desencarnado, sofrendo, que não está entendendo a sua situação espiritual. E ele vai ser elucidado naquele diálogo que o dialogador vai fazer com esse espírito, e ele vai entender, e ele vai se aliviar, e ele vai conseguir prosseguir lá do outro lado com a sua trajetória, porque a gente sabe pelas leituras e por esses eventos que muitos dos nossos irmãos desencarnam e ficam aturdidos, às vezes por muito tempo, né, sem perceberem que estão desencarnados, sem conseguirem sair daquela faixa que eles estão, ainda muito densa, muito material, e para serem socorridos. Então, a mediunidade, ela tem essa serventia. E para outros fins também, não é? De desobsessão, as desobsessões graves. Enfim, a mediunidade, ela se presta para um serviço ao próximo. É, antes de mais nada, o exercício de uma caridade. Então, né, a gente precisa levar muito a sério o estudo. Assim, só para a gente fechar, para entenderem aqueles que estão ouvindo pela primeira vez ou que vão ouvir pela primeira vez esse conteúdo, Allan Kardec, né, nós sabemos que nos deu todas as diretrizes de nós fazermos, de como nós devemos nos organizar para essa prática mediúnica acontecer de uma forma harmoniosa, porque aí tem um ponto também que nós precisamos lembrar. Todo grupo mediúnico, ele precisa ser um grupo pequeno e harmonioso. Não pode haver entre eles alguma coisa, entre os componentes, não pode existir animosidades. Então, nós precisamos nos organizar bem com esses grupos, né? E termos todo um conhecimento, um dirigente, tudo para que isso aconteça de forma muito correta e disciplinada, né? Aí Kardec nos dá no livro dos médiuns o que nós precisamos para o desenvolvimento dessa mediunidade: disciplina emocional, ética doutrinária e evitar mistificações e vaidade. Aqui tem um ponto, gente, muito relevante quando nós vamos falar depois de ética, de valor moral, e por isso que é necessário esse autoconhecimento constante, buscar verdadeiramente o autoconhecimento, porque não basta que nós falemos para os outros aquilo que, ou apontemos o dedo para os outros. Esse dedo tem que estar sempre, né? Quando nós apontamos para alguém, tem três dedos apontando para nós. Então, nós precisamos olhar constantemente para dentro de nós e não permitirmos que o nosso orgulho, o nosso personalismo, a nossa vaidade, ela venha a tomar à frente as atividades mediúnicas. Infelizmente, nós temos visto ao longo aí do tempo e dos anos médiuns que eram de muito valor, médiuns com faculdades muito ostensivas, né? E que se perderam, infelizmente, porque foram aos poucos, né, se deixando levar pelas vaidades. A mediunidade, ela não traz ninguém pronto. Não, não é porque, como eu falei, a mediunidade pode vir para qualquer pessoa, com mais ou menos moralidade, mais conhecimento, enfim, ela não escolhe, a pessoa vai ter uma tarefa a ser cumprida. Agora, você precisa desenvolver isso, e eu penso que é uma coisa bastante difícil para identificar se você não está sendo influenciada por um espírito ardiloso,
por isso que o estudo faz parte muito, é muito importante esse desenvolvimento da nossa faculdade nesse sentido, para que nós então ampliemos o nosso discernimento, a nossa capacidade de fazer uma análise para perceber se aquela comunicação ela vem de um espírito mais elevado ou não, né? Porque existem, da mesma forma que aqui no mundo nós temos todo tipo de pessoas em níveis diferentes de moralidade, não é diferente no mundo espiritual. Então, para que nós identifiquemos se nós estamos tendo uma companhia boa, uma companhia de espíritos que estão querendo efetivamente trazer um conteúdo bom, nós também temos que desenvolver o nosso discernimento. E só desenvolvemos o nosso discernimento com o nosso esforço próprio, estudando, lendo, nos mantendo numa sintonia boa. E é aí que entra outra questão também. Todo dia, todas as horas, o cuidado, a vigilância que nós vamos ter. Nós vamos ver também ah, essa mediunidade, quando nós falamos isso, essa questão, a mediunidade, às vezes a pessoa pode pensar que nós vamos para a casa espírita, hoje é meu dia de trabalho, hoje eu faço parte do grupo, de um grupo mediúnico, então eu vou para a casa espírita. E o resto dos dias? E as outras horas, quando saímos da casa espírita? Como que é o nosso comportamento? Nós mantemos aquela postura, de introspecção, de seriedade. Quando nós saímos da casa espírita e pegamos o nosso carro, eu estou na rua, e alguém me corta a frente do meu carro, eu me mantenho serena, ou eu ponho a mão para fora, eu xingo, eu faço alguma coisa, enfim, ou dentro da minha casa, ou na rua, como que é o meu comportamento fora da casa espírita? Porque o médium, ele não pode ser uma coisa na casa espírita e outra na sua vida, particular, né? No seu trabalho. Como é que ele se ele é chefe, ele é um déspota, ele trata os seus subordinados com crueldade? Se você tem um empregado na sua casa, como é que você trata esse empregado? Você mora num prédio, você fala pelo menos bom dia para aquelas pessoas que cruzam com você? Enfim, na sua vivência, no seu dia a dia, nas suas horas, você é 100% médium. E mesmo que não seja o ostensivo, mesmo que você não tenha esse comprometimento mais intenso com a mediunidade, ainda assim, nós precisamos, sim, né, nós precisamos ter todo esse cuidado no nosso viver para que nós também não assim façamos uma sintonia com esses espíritos que pululam ao nosso redor, né? Isso é muito sério e isso é um presente da doutrina espírita para nós explicar que isso tudo acontece, porque nós sabemos que existem tantas pessoas que às vezes estão passando por perturbações muito graves, muito sérias, não são espíritas, e você não pode nem chegar e falar que talvez essa pessoa esteja sofrendo uma influência espiritual, né? Às vezes, com muito jeitinho, você fala, olha, tenta ir numa casa espírita, tomar um passe, né? Porque isso acontece, está na própria doutrina, que o Emmanuel fala também sobre isso, que é como uma prova que nós temos quando nós reencarnamos num mundo como o nosso, de ter e sofrermos essa influência, né, espiritual, de espíritos irmãos nossos de jornada, mas que ainda estão um pouco, né, lá atrás, retardatários, né? Agora vamos falar um pouco, então, que eu acabei de projetar, esses desafios do século XXI que nós estamos vivendo, né?
Primeiramente, a mediunidade, ver essa mediunidade, então eu acho que já está dentro desse contexto todo que eu acabei de falar, que é um serviço de iluminação própria. Não é uma tarefa das mais árduas, mas, por outro lado, se nós a bem cumprirmos, se nós fizermos tudo que está ao nosso alcance para desempenharmos essa tarefa, assim, acima de tudo, com os princípios éticos, morais e de amor em nossas vidas, nós vamos realizar esse serviço que é, na verdade, um serviço de iluminação própria e interior, né? Então, nós temos aí, quando nós falamos, desculpa aqui, peraí, aqui, pera só um pouquinho. Aqui, então. Então, vamos ver aqui. Nessas redes sociais, esse excesso de informações que precisam ser bem selecionadas, e muita gente usando disso para para ganhar dinheiro, para ganhar like, que nós sabemos, né? Ah, misturas não doutrinárias. A gente sabe também que muita gente, por falta de estudo, acaba trazendo para a doutrina espírita coisas que não pertencem à doutrina. São outras seitas, são outras coisas que não estão dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, isso serve não só no aspecto mediúnico, mas para todos os que têm, os que dirigem as casas espíritas, né? Porque muitas vezes, e eu fico, sabe, a gente fica sabendo, né? De coisas que, é espiritismo, eu sou espírita. Aí a pessoa, eu começo a ver, conversando, que não tem nada de espiritismo. Eu não tenho nada contra aquilo que as pessoas querem acreditar ou buscar. Cada um tem o seu tempo para fazer as suas escolhas espirituais, ou ter as suas crenças. Mas você não pode, colocar nome diferente aos bois, aquilo que cada um merece ter. A doutrina espírita, ela não é, Umbanda, ela não é Candomblé, ela não é uma seita. Então, nós precisamos demarcar bem isso e só vamos conseguir quando nós temos estudo da doutrina, né? Para saber aquilo que nós fazemos e podemos fazer numa casa espírita, né? Essas misturas não doutrinárias não podem pertencer às casas espíritas. Eu até já falei, acho que uma vez, né? Essa coisa de mesa branca, centro espírita kardecista. Não existe centro espírita que não seja kardecista, porque Kardec deu nome a tudo que ele queria que ficasse, né, espírita. Ele criou esse termo para mostrar que aqueles que adeririam à doutrina dos espíritos seriam chamados de espíritas, que é diferente de outros espiritualistas de outras religiões. Então, Kardec criou palavras específicas que definem aqueles adeptos da doutrina espírita, né? Aqui um outro ponto também ligado à mediunidade é que nós temos que ter bastante cuidado com todas essas pressões emocionais que nós vivemos, a ansiedade que está esparramada por todas as partes, né? Hoje está todo mundo, por conta até dessa agilidade tecnológica, é muita informação, muita, e as pessoas não desgrudam desse celular, isso gera uma ansiedade. Para o médium ansioso demais, isso não é bom. Ansiedade, você ficar muito pressionado, isso não é bom para a nossa mediunidade. Então, nós temos que também ter essa ponderação, ter a calma, ter um controle das nossas emoções, né? E, claro, fidelidade à doutrina, necessidade de sobriedade já está em todo esse contexto. Outra coisa, do médium, compromissos do médium. Assiduidade e disciplina. Gente, sem disciplina, como diria o Chico, né? O que que eu preciso para ser um bom médium? Disciplina. Mas o que disciplina e disciplina. Não tem outro caminho a não sermos disciplinados com os compromissos que assumimos.
Assiduidade, eu não posso. Ai, hoje está muito quente, eu não vou. Eu sinto muito, tá calor. Não, tá chovendo muito, eu não vou. Eu tenho um compromisso, tá passando um filme, só vai passar no cinema essa hora, eu não vou na casa. Não. Se você assumir um compromisso naquele dia, na casa espírita, você tem moralmente assumido um compromisso com a casa, de estar presente, porque a tua presença para aquele trabalho, ela é relevante e ela é importante. Então, nós precisamos ter essa assiduidade. Nós temos outros dias. O tempo, somos nós que controlamos e fazemos dos nossos dias aquilo que nós programamos. E dá tempo para fazer tudo. Dá tempo de limpar a casa, dá tempo para a gente se cuidar, dá para tempo de fazer exercício, dá tempo de estudar e dá tempo para estar na casa espírita, né? Estudo contínuo. O estudo nunca sai das nossas. Não pode. Eu entrei, sei lá quanto tempo, vocês também. Alguém aqui parou de estudar? Quem é que não está toda hora com um livro na mão, vendo, né? É um texto, é um livro, é uma palestra. Adoro ouvir as palestras desses que eu considero que estão muito mais adiantados do que eu de conhecimento, porque sempre nós estamos aprendendo com eles, né? Outra coisa importante, o sigilo e humildade. A humildade, gente, nós só vamos ter se nós combatermos, primeiramente, o pai de todos os vícios, que é o orgulho. Se eu não sei reconhecer isso em mim, eu posso ter uma queda. Por isso, o autoconhecimento, que para ser humilde, eu preciso abdicar do meu orgulho, eu preciso vencer todas as facetas que o orgulho representa, que é o personalismo, que é a vaidade, né? Eu preciso abdicar de tudo, todos esses sentimentos inferiores, né, que habitam um pouco e em graus maiores ou menores em todos nós ainda, infelizmente. Algumas pessoas são excessivamente vaidosas, outras excessivamente personalistas. Mas, de repente, nós temos aí uma pontinha de personalismo, de vaidade, orgulhosos, de milindre, enfim, nós temos que cuidar disso, né? Outra coisa para a mediunidade se desenrolar bem, respeito às orientações da equipe espiritual, né? Nós não somos o dono do pedaço. Nós temos que saber compartilhar e receber as orientações e acatar essas orientações que os espíritos nos passam. E tudo aquilo que nós fizermos na casa espírita fica ali. Nós não podemos sair e ir divulgando, falando, nossa, aconteceu isso hoje lá, nossa, tinha um assistido que. Não. Ali nós temos que ver todo o processo que se desenrola numa casa espírita, principalmente no atendimento fraterno, numa sessão, às vezes, ou num exame espiritual, né, que nós passamos, de ali ficar pensando que você não tem e não pode fazer, ficar relatando para os outros aquilo que aconteceu, no trabalho espírita, né? Outra coisa aqui, a ética. Então, vamos falar de ética, já que esse também é o tema e já estou indo para o final, viu? Não usar a mediunidade para fins pessoais, que eu acho que já ficou dito, porque quando usam as redes sociais para divulgar, para ter likes, você está fazendo uso quantos médiuns que eu estou vendo falando que foram bons e estão aí em YouTube falando um monte de pataquadas, se perderam, infelizmente. Ou para, por exemplo, ganhar dinheiro. Achar que eu vou dar uma consultinha, e isso outro dia eu fiquei estarrecida de uma conhecida, tá? Que ela ia fazer uma consulta numa determinada cidade, que a pessoa cobrava, e ela ia fazer uma consulta com uma médium. Então, gente, se essa pessoa soubesse o comprometimento que ela está entrando, né? Já entrou. Quem é que vai assessorá-la espiritualmente? Ela pode até falar algumas coisas, mas é um espírito de uma hierarquia elevada? Não.
porque os espíritos bons, os espíritos elevados, eles não perdem tempo com essas frivolidades. Não vão, eles se afastam. Se aquele médio está se perdendo, eles se afastam e deixa, né? Antes disso, evidentemente, esse médium ele vai receber várias intuições, ensinamentos, e se isso não resolver, o espírito protetor dele, ele se afasta e deixa o médium entregue à própria sorte, por quê? Ele não está ouvindo as orientações, ele está usando do seu livre-arbítrio para fazer o que não deve, né? Aqui, não fazer previsões. Gente, vocês têm dado uma olhada, eu nem abro, mas quando você abre um YouTube para ver uma palestra, quanta gente fazendo previsão da escuridão, de catástrofes. Pensa, o que que isso ajuda? É só fazer alarmar, é só fazer sensacionalismo, deixarem as pessoas atemorizadas. Que previsões que nós podemos fazer? Vamos estudar Kardec e nós vamos ver lá no capítulo 18 de A Gênese os sinais dos tempos. O que que significa os sinais dos tempos? Não tem nada de apocalíptico em sentido destruidor, devastador. Nós sabemos que o nosso planeta ainda vai passar, como recentemente aconteceu na Venezuela, em outros lugares, catástrofes de ordem física, né? Terremotos, tsunamis, mas isso faz parte ainda do desenvolvimento do nosso orbe. Mas não existe nada escrito, e isso tudo é uma questão de interpretação, que nós vamos ter o fim do mundo daqui, como estão alguns anunciando, né? Até com data, que vai acabar o mundo. Uma coisa horrível. Não prometer curas, isso é muito importante. Nós sabemos que os nossos amigos espirituais, principalmente os médicos espirituais, a falange deles imensa, eles fazem cura, sim. Quantos, né? Nós tivemos aí o Arigó, isso, a história do José Arigó é maravilhosa, e de outros médiuns que, né, trabalharam com esses espíritos maravilhosos do mundo espiritual, curando, fazendo as suas curas. Mas nós não podemos fazer promessas de curas, porque nós sabemos quando temos uma doença, essa doença, às vezes, ela é uma prova para nós e podemos ter suavizado, ter um atendimento, mas nem sempre a cura, porque ela faz parte do nosso aprendizado. Se ficarmos curados, que bênção, que bom, tivemos merecimento para ficarmos curados, né? Mas nós não podemos prometer curas. Então, num trabalho metafísico, nós nunca prometemos que a pessoa vai ficar curada, mas que ela tenha fé, que ela se entregue a Jesus, que Jesus é o médico de almas. Se ele não nos curar, ele pode nos aliviar. Não foi assim que Jesus nos disse? Eu vos aliviarei? Então, mas não prometer a cura. Não divulgar mensagens sem avaliação doutrinária. Eu vou pegar um contexto que eu não tenho certeza do que aquilo está da fonte e está escrito algo estranho, eu não divulgo isso, porque você precisa estar dentro do contexto doutrinário. E o médium, olha aqui que importante, ele é um instrumento e ele não é autoridade, porque às vezes tem alguns que se colocam nessa posição, porque eu falei de suprassumo e de se acharem que são semideuses ou deuses às vezes, e tem toda essa arrogância na condução dos trabalhos, né? Bom, que mais que nós vamos falar aqui? Isso é para todas as coisas, até para quem não é médium, né? Vigilância dos pensamentos e hábitos. Viver o evangelho no cotidiano, ter coerência moral, responsabilidade emocional, acolhimento e empatia. Nossa, como a empatia, gente, é algo assim. Você chegar numa casa espírita, por exemplo, e encontrar um dirigente musudo,
Até eu falei essa palavra outro dia para uma amiga, ela morreu de rir. Ela falou: o que que é musudo? Eu falei: musudo, eu não sei nem se existe. Talvez a gente tenha ouvido falar. Eu falei: é que é gente que vive com a cara fechada, trancada, né? A gente tem que ter empatia. Se a pessoa não tem essa simpatia para tratar, né? Se a pessoa não é agradável, não a coloquem para fazer a entrevista inicial com alguém que chega na casa espírita, né? Precisa ser alguém acolhedor. A dona Marli, Thelma, tudo vocês poderiam fazer. A dona Marli acho que deve carregar no colo, né, dona Marli? Porque é suave, é bondosa, então a pessoa precisa acolher, né? Você não pode chegar numa casa e encontrar pessoas muito fechadas, trancadas, né? E, logicamente, aquele que passa pelo atendimento, pela entrevista, tudo que ela abrir o coração dela, ali tem que ficar. Então, a pessoa que vai receber, ela tem que ter também essa consciência da reserva de tudo aquilo que ela ouve, né? Isso aqui é um quadro mais ou menos do que é hoje a nossa tecnologia, a internet, está todo mundo assim, só na tecla, né? Infelizmente, e se esquecendo do outro, do que está ao lado, daquilo que é verdadeiro, né? Aí, no contexto de ética digital, eu já falei, eu só vou repassar porque eu já estou terminando mesmo, porque eu já falei antes, né? Cuidado com as redes sociais. Eu não gosto de passar projeção, viu? Eu passo porque eu sou teimosa, mas quando eu vou ver o slide, eu já falei. Então, aí fica chato porque eu estou repetindo, me perdoe. Mas cuidado com rede social, evitar exposição mediúnica, não transformar a mediunidade em espetáculo, que está assim, né? E não misturar espiritismo com práticas não doutrinárias e sobriedade, já está tudo dentro do que eu falei. Então, aí, para a gente acabar mesmo, o que que é mediunidade? Serviço ao próximo, não é estrelismo, não é obter vantagens, é você servir ao teu próximo. É educar, e ao mesmo tempo que você serve, você está fazendo o quê? Educando a sua alma, burilando o teu espírito. Você está nesse esforço hercúleo, porque Kardec não teria dito que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para se modificar, porque ninguém está falando aqui que espírita é santo ou que nós somos. Não, nosso trabalho é árduo. Não é fácil ser espírita nesse sentido, porque é uma chamada constante para a nossa melhora interior. Então, essa transformação interior, ela se faz presente, ou vai me dizer que não, todos nós. Não é todo dia refazendo os nossos pensamentos, aquilo que a gente faz às vezes dá né, se desvia um pouquinho, ou tem um pensamento mais agitado, que não seria tão cristão. O que que você faz na mesma hora? Você se corrige, né? Você procura sair daquela sintonia e pensar que a mediunidade é um exercício constante com responsabilidade e amor ao próximo. Não tem folga, não tem férias, nada. Nós precisamos disso constantemente. Então, terminando mesmo dentro desse contexto ético, o médium tem que estudar, servir, vivenciar o evangelho, se manter equilibrado e agir com simplicidade. É pouco? Não. É fácil? Também não. Mas não é impossível. E eu costumo dizer, nós estamos a caminho, dando um passo, como a dona Marli fala nas suas orações, um passinho de cada vez. É um passinho, né? Porque nós não damos saltos na nossa evolução. E se a gente tiver essa pretensão, achar o que eu estou transformada, eu vou cair do cavalo, desculpa a expressão, né? Porque isso efetivamente vai acontecer se nós não tomarmos cuidado. E que mais aqui, se tem mais alguma coisa? Finalizando. Então, para encerrar, o que que é a mediunidade? É humildade, é sigilo
e é serviço. E serviço dos árduos, viu? Porque, embora a gente se sinta muito feliz quando a gente sai de um trabalho, quando a gente vai fazer alguma coisa, principalmente no campo da caridade, uma visita solidária, o que for, como isso traz para o nosso espírito alegria, satisfação, né? Então, nós temos que ter essas metas de sermos, desenvolver a humildade dentro de nós, sempre reservados e sempre no trabalho. E assim que a mediunidade seja a luz que ilumina, nunca chama que consome. Eu achei isso lindo, essa frase, né? Porque eu vejo assim, muita gente tem medo da mediunidade. Nossa, não quero ouvir falar de espírito. Ai, Deus que me perdoa se eu fosse médium. Que bom se você fosse um médium ostensivo, porque certamente você teria aí mecanismos, instrumentos para você resgatar uma parte do teu passado delituoso, porque nós estamos a caminho, resgatando, saldando débitos, né? Graças a Deus com essa oportunidade e eu penso e falo sempre para os meus alunos: aproveitem muito, porque nós não sabemos quando teremos outra oportunidade reencarnatória, né? Nós faremos sim o aporte sempre, né? Para pormos em prova as nossas propostas. Eu fui, eu já sou melhor, aí você reencarna e vai ser submetido à prova. Só que lá no mundo espiritual há uma fila gigante esperando por essa oportunidade de ser provado, para ver se efetivamente já está um pouco melhor, porque lá do outro lado é fácil. As máscaras caem, os véus, né, que estão à nossa frente, eles também saem. Lá nós vamos ter o contato com a realidade espiritual, a orientação desses nossos superiores, e aí fica tudo bacana. Você vai vivenciar algumas coisas bonitas lá no mundo espiritual, aprendendo, e aí chega o momento de reencarnar. E quando reencarnamos, vamos vir com esquecimento, e aí nós vamos passar por essas provas, né, que todos nós enfrentamos todos os dias. Às vezes a gente tem um período mais ostensivo de prova, maiores dificuldades, mas nós estamos deste caminho. Então, querido, se tiver alguma pergunta, eu não sei, saiu tudo diferente do que eu queria. Eu tô aqui, olha, se eu mostrar para vocês os livros que eu deixei tudo assim meio aberto, que eu fui estudando e que eu queria, eu falei, ah, eu preciso falar isso para ele. Ah, eu achei isso aqui maravilhoso, eu quero falar. Desculpe, mas a gente vai e no fim, eu não sei nem se eu fico Gratidão, cansativo. gratidão, querida, gratidão. Obrigada, querida. Obrigada. E aí, quem termina? Tem alguma pergunta?